Olá pessoal, você está mais uma vez no Muraqui TV. E o Muraqui TV é um programa da Fundação de Apoio Institucional Muraqui e tem por objetivo divulgar assuntos da área de ciência, tecnologia e educação. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa formidável, o professor André Valente, que vai falar sobre tecnologias educacionais. Fique conosco. Pessoal, como de costume, vocês que já acompanham o canal, a gente costuma sempre perguntar quem é o professor André Valente. Olá, professor Fernando. Bom, André Valente é um professor já há 13 anos no mercado, atuando na área do Lean Manufacturing, há muito tempo também lecionando nas áreas da indústria e do comércio. Migrei para a área educacional mais ou menos uns 8 anos, iniciando a carreira em algumas instituições de pesquisa, principalmente nos cursos de graduação, pós-graduação e também curso técnico. Então, a gente vem caminhando aí na área educacional, incentivando os alunos a desenvolverem soluções inovadoras, entender melhor o mercado, as aplicações tecnológicas para o mercado, seja ele para a indústria, para o comércio, para serviços, mas principalmente para que eles possam agregar valor onde eles estão e também impactar positivamente a nossa região. Para fazer assim um paralelo, professor, nós que somos das antigas, né? Eu acho que muito mais, que eu sou mais velho que você, né? Então, na época de faculdade, tudo era mais difícil, né? Sempre diz assim que na nossa época, se era para consultar um livro, naquela época não tinha Google, né? Tudo era muito pesado. E a gente sabe que hoje a educação foi sofrendo, vamos dizer assim, melhorias contínuas por causa da tecnologia, né? Aí eu queria que o senhor desse assim, um rápido preâmbulo dessa evolução tecnológica que a educação tem tido nos últimos anos, professor. Bom, professor, agradeço aí ao elogio, dizer que o senhor é muito... Eu Sou sou, bem mas mais novo que o senhor, mas não sei sou. não. Mas o que eu posso informar para vocês, sobre a parte educacional é que é um processo evolutivo e é uma coisa constante, e que a gente não sabe muito bem quais serão as novas aplicações, nos próximos anos. Na minha época também a gente tinha quase nenhum acesso à internet, basicamente era um laboratório de informática com Word, com Excel, no máximo Netscape ali, para que a gente faça um acesso, mas o grande volume de conteúdo de informações ainda era as bibliotecas físicas. Então a gente consultava muita Barça ainda, a gente ia para as bibliotecas públicas, a própria biblioteca da escola, para que a gente pudesse buscar informações. O grande problema disso é que as informações, geralmente, elas eram publicadas alguns anos depois de serem coletadas, Então, não tinha essa dinâmica de informações atualizadas. Mas a gente conseguia compreender. Isso fazia com que a gente buscasse alternativa, até mesmo através de trabalhos em campos, para fazer comparativos. Mas nos últimos 25 anos, é importante a gente destacar, com o desenvolvimento aí, dos smartphones, da melhoria das conexões da internet, que saiu do modo discado, e veio a inserção da fibra ótica, dos canais digitais, isso trouxe uma facilidade aí a acesso da informação. E nos últimos 5 anos, eu quero enfatizar esses últimos 5 anos, foi quando as plataformas de busca, os smartphones e mais recente, no contexto mais global, aí, a inteligência artificial, ela vem aí trazendo grandes avanços no processo de ensino e aprendizagem. Então a gente não sabe muito bem, porque é tudo muito recente, é tudo ainda em processo de construção. Os próprios professores, e as instituições de ensino ainda estão na fase de compreender como aplicar essas tecnologias, a fim de que possam ser ferramentas de apoio e de melhoria contínua do processo de ensino-aprendizagem, e não uma ferramenta de substituição, do aluno, do professor e do ambiente acadêmico, até mesmo ambiente escolar. Professor, hoje eu creio que o desafio, aí a gente vai entrar numa discussão assim meio filosófica, que é o seguinte: existem os cursos convencionais. Então, se eu tenho um filho que ele quer fazer medicina, ele vai seguir ali um curso convencional de medicina. Se
Se ele quer ser engenheiro civil, ele vai seguir um curso convencional da engenharia civil. Hoje, eu fico pensando assim, a discussão está nas trilhas educacionais em que o jovem, com um ano e meio, ele se prepara com certos cursos, já começa a ganhar dinheiro, certo? E não vai fazer faculdade. Como é que tu vê isso daí, assim? Então, professor, é muito complexo, né, a gente fazer uma avaliação, né, com base nas informações atuais. Né? Se fala muito, profissões do futuro, algumas profissões vão desaparecer, outras vão surgir. Né? A grande questão é que nesse momento de transição, já se tende isso há muito tempo, desde a época da Revolução Industrial, né? Que movimentos repetitivos, trabalhos onde exigem pouco processamento ou pouca processo intelectual, né, do indivíduo, esses ambientes de trabalho, esses postos de trabalho, eles serão substituídos por máquina. Então, naquela época da Revolução Industrial, foi o tear a vapor, né, que tirou, né, entre aspas, o trabalho de 20 pessoas. Né? Depois veio a automação industrial, né, e agora a indústria 4.0. Né? Então, essas tecnologias, elas são ferramentas de otimização dos processos. Esse é o primeiro ponto. Né? Algumas ciências, elas continuarão existindo, mas de uma forma ou de uma perspectiva diferente. Como sim? No caso do médico, né? O médico, ele vai conseguir entrar, ele precisa seguir um ambiente científico. Sim. Então, a universidade, ela precisa, né, continuar se posicionando como um ambiente científico, né, de geração de inovação, pesquisas, né, e não somente formação de mão de obra. Sim. Tá? Não somente por isso. Mas que esse estudante de medicina, ele precisa entender que em algum momento da carreira dele, ele precisa conhecer que a inteligência artificial, por exemplo, ou um robô, vai auxiliá-lo em um processo cirúrgico. Né? Isso não vai tirar o posto dele de trabalho, mas ele precisa compreender que ele está num ambiente globalizado, onde a tecnologia faz parte do ambiente de trabalho dele. Isso é um ponto. Agora, o surgimento de novos postos de trabalho ou outras formas de ganhar dinheiro, isso é um processo natural de tecnologia. Né? A sociedade como um todo, ela sempre busca formas de se capitalizar e de gerar valor. Né? Então, se eu pegar um exemplo até mesmo na época da Revolução Industrial, e eu vou sempre colocar esses paralelos, né? Com certeza naquele tempo, muitas pessoas viram oportunidades, né, naquele momento de transição, né, e começaram a ganhar dinheiro com isso. Né? Não vou entrar nesse ponto, nesse mérito. Sim, mas é isso mesmo. Né? Mas se a gente trazer e contextualizar essa perspectiva, né, a gente consegue entender que essas ferramentas que foram criadas e desenvolvidas para melhorar o processo, dinamizar os processos, também são ferramentas de se capitalizar. Então, a gente... quem diria, por exemplo, que o YouTube, né, seria uma ferramenta onde abriria a oportunidade para milhões de pessoas que tinham talento, né, de apresentar um programa, fazer um documentário e conseguir ganhar dinheiro com isso. Imagine pensar numa possibilidade dessa na década de 80 e início de 90. Né? O filtro era muito, né, fino, era muito estreito. Você tinha que mandar uma proposta para uma emissora de TV, um indicado, e hoje não. Hoje se democratizou, né, a forma de se comunicar. Então, são apenas momentos de transição. Eu não consigo ainda, né, mensurar como será nos próximos 10, 15 anos. Mas uma coisa é certa, trabalhos e postos de trabalho que exigem ou pouca intelectualidade do indivíduo, né, quer dizer, que força o indivíduo a ter rotinas repetitivas, que não agregam muito valor ao processo, esses eles já estão fadados, né, a desaparecerem mesmo. Isso daí é inevitável e é uma evolução que vem acontecendo desde a Revolução Industrial. E, professor, é interessante a gente comentar sobre esse choque que a gente vem enfrentando, que é assim, naturalmente que você usa
questão da Revolução Industrial, e sempre tem a ver, assim, naquela época, como hoje, sempre existem pessoas que resistem a certas adaptações, a certas mudanças. E claro que a pessoa resistente, ela naturalmente, ou ela vai morrer, ou vai ficar para trás, ou vai ser uma das últimas a absorver aquela... E hoje o conselho, e a gente percebe que a gente aprende com a história, é a gente tentar entrar e entender que é uma onda e que eu preciso embarcar nessa onda no aprendizado. E aí a pergunta que eu faço para você é assim, os professores, da mesma forma, tem o grupo que ainda é um pouco resistente e aqueles que são mais afeiçoados à tecnologia para se adequar e para ver de que forma ele melhora até o ensino-aprendizado dentro da sala de aula. Né? Porque, como você falou, antigamente era o professor que só conhecia tudo. Né? E já na minha época tinha, já na minha época eu dava aula ainda já tinha internet. Então, às vezes eu dava aula assim, cara, consulta aí para ver isso aí. Isso era adulto, né? Consulta isso daí. Isso aí eu não sei, quer dizer. Porque aí o aluno está lá com o celular e ele, pai, consulta. Não, professor, não foi isso que eu quis dizer, não. Então tem essas dificuldades que o professor tem que ter um método, vamos dizer assim, como é que eu estou tentando me expressar? Há um volume muito grande de conhecimento que eu hoje, professor, não consigo dominar tudo. Né? E que eu tenho que saber usar a tecnologia para que, vamos dizer assim, o aluno entenda que ele também pode usar aquilo dentro de um aprendizado dentro de sala de aula. Né? Você colocou alguns pontos importantes. Né? Primeiro, porque não existe mais espaço, né, para professor que não queira usar a tecnologia. Não, né? Que ele sabe tudo. Né? Sabe tudo. Né? Esse posicionamento já passou. E no momento da pandemia isso ficou muito claro, né? Onde todos precisaram, né? Nós fomos condicionados a uma situação de isolamento social, né? E que as aulas da noite para o dia, né? Que aconteceu da educação infantil, né? Até a pós-graduação, acho que a pós-graduação foi o que menos sofreu esse impacto, porque já era, vamos dizer assim, um pouco mais habituado a esse contexto, mas na educação básica, por exemplo, foi um choque, né? Como contextualizar isso? Né, e de forma muito rápida. Sim. Né? Então, os professores precisaram se adequar a esse contexto. Isso muda, inclusive, a forma, né, a metodologia de ensino dele. Então, ele precisou aplicar algumas ferramentas ou metodologias ativas no processo de ensino. Né? Como manter o aluno, um adolescente, uma criança concentrado num ambiente virtual de aprendizagem. Então, ele foi obrigado a se contextualizar. Ele foi forçado a isso. Então, aqueles que não conseguiram se adequar, eles foram superados. Né? Porque sempre haverá pessoas, sempre haverá profissionais que vão estar aí nessa onda, né, de buscar estar à frente do seu tempo e melhorar o processo de ensino. Então, esse é um ponto. Não existe mais vamos dizer assim, um posicionamento contra. Porque isso já é algo que está caminhando e caminhando muito rápido. Então, todo professor precisa se adequar. E será que a gente não tem que ensinar o aluno também a ter esse comportamento de prospecção, de ser um escavador, não esperar só do professor, hoje em dia? Criar essa cultura. Somente, vamos lá, jogar mais um tempero no caldo. Agora, com a inteligência artificial, como é que a gente faz com que o aluno consiga ser um ente pensante, produtivo, sem ficar mal acostumado com certas facilidades? Isso é um grande problema, né, chamado zona de conforto. Né? O pesquisador ele é instigado a fazer suas pesquisas porque ele precisa descobrir a verdade. Esse é o princípio da universidade, né? Descobrir a verdade das coisas. Né? E descobrir significa pesquisar, né? Ir a campo, experimentar, saber como funcionam as coisas. Né? Para o estudante, nós temos vários momentos da fase do processo de ensino e aprendizado. Né? A gente tem a fase infantil, do pré-adolescente, do adolescente, do jovem, do adulto e da requalificação dos profissionais. Né? Então, esse processo ele precisa ser construído de uma forma muito bem estruturada pedagogicamente. Né? Isso é um fator importante. Então, será que as faculdades de pedagogia estão preparadas a qualificar esse
esse pessoal, esses Uhum. profissionais do mercado, Uhum. como os pedagogos estão vendo, né, essa transformação, eles estão habituados a isso, como eles vão aplicar isso para os alunos. Agora, entrando na sua pergunta. Isso é um risco muito grande para os estudantes entrarem na sua zona de conforto. Uhum. Né? Então, por isso que eu falo muito da pedagogia, como os pedagogos estão encarando, né, como eles estão buscando, né, formas de se adequar a esse contexto. Sim. Porque, de fato, ficarão mal acostumados, vão para a zona de conforto, porque está tudo pronto, está tudo na bandeja. Né? Será que vão continuar interessados em buscar a verdade, uma vez que, entre aspas, a verdade está pronta para eles? Né? Então, isso é um contexto pedagógico. Como instigar o estudante a buscar a verdade. Eu creio que é mostrar para ele que aquele conhecimento ele não é absoluto. Né? Então, ele precisa ter um processo de formação, né? De mostrar para ele que o conhecimento, né, é uma forma contínua, é um processo contínuo que vai levar a vida toda. Agora precisa entender quais são as ferramentas que vão ser utilizadas para instigar o estudante a não ficar sentado numa tela e ficar recebendo toda e qualquer informação sem que haja nenhuma crítica ao mesmo. Né? Isso é algo que eu acredito que já tem pesquisadores, neurocientistas, pedagogos, especialistas em educação, né, desenvolvendo algumas soluções para que isso não se transforme, né, em um caos social. Existe um filme, professor, que eu acho que a maioria, né, espero que a maioria tenha assistido, chamado Wall-E. É um filme da Walt Disney, onde aquele robô, o mundo está um caos, né, cheio de lixo, tudinho. E tem uma cena do filme, são cenas sutis, né? Onde o primeiro capitão da nave aparece uma inteligência artificial ao fundo, que é um robô, eu esqueci o nome do robô, né? Ele é o coadjuvante do filme, né? E à medida que as gerações daquele capitão vão assumindo, né, o seu posto, aquela inteligência fica mais próxima. E sendo que a última geração ele já perde as suas mobilidades motoras e de tomada de decisão, ficando totalmente dependente da inteligência artificial. Né? Então é um filme bem interessante, né, você fazer essa analogia, porque é que nem os músculos do corpo. Né? Se você não praticar, né, você vai perder as suas funcionalidades. Esse filme mostra exatamente isso, né, que a tecnologia domina tudo, né, e o ser humano ele acaba perdendo as suas funções de ser humano, de andar, de pegar, de tomada de decisão. Então, trazendo isso para o nosso contexto de ensino e aprendizado, é algo que a gente já tem que tratar agora, uma vez que estamos no processo de evolução, né? A internet está há 30, 40 anos aí nesse processo, a inteligência artificial, o 5G, 6G, outras tecnologias estão à porta de acontecer, né? Então, que a gente não fique 100% dependente das tomadas de decisão da tecnologia, né? E que a gente não perca aquilo que nos faz seres humanos. Eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. Quais são as tecnologias que eu sei que o senhor tem um grupo de pesquisa, certo? Que você tem desenvolvido trabalhos voltado para tecnologias educacionais, que esse é o clímax do nosso bate-papo aqui. Fala aí do teu trabalho, assim, dessas tecnologias. Então, professor, nós temos um grupo de trabalho, né, de pesquisadores. Nós atuamos aqui em Manaus, em algumas cidades do Brasil, né, e também em Portugal, né, na implantação de algumas soluções educacionais, né, utilizando ferramentas tecnológicas, algumas soluções tecnológicas. Então, nós desenvolvemos ambientes de aprendizado, né, ou ambientes de ensino e aprendizagem, ou outros chamam até EAD, Data Learning, enfim, né, tem muitas nomenclaturas. Mas esses ambientes nós desenvolvemos para que eles possam ser ferramentas de apoio, né, ao professor, ao estudante e às instituições de ensino. Essas ferramentas elas têm o objetivo, né, de ampliar as experiências do estudante e do professor,
para que este ambiente ele não fique restrito somente à sala de aula, né? E que também esse ambiente não fique restrito a uma tela de computador. Então, que o professor possa usar, né, aquilo que a tecnologia tem, né, a oferecer para o processo educacional, e a gente consegue fazer isso de forma personalizada. Por quê? Porque cada público, né, de estudante ela tem as suas características. Né? Nós temos público infantil, nós temos um público de adolescente, de jovens, de adultos, um público da terceira idade. Pode existir instituições que desejam fazer um processo de ensino para um grupo de mulheres, um grupo de idosas, idosos, indígenas, enfim. Cada instituição que deseja ou que tem algum plano de desenvolvimento educacional, ela pode lançar mão aí das nossas tecnologias, né, e pedir da gente um processo de personalização deste ambiente de aprendizado. Então nós temos ali ferramentas que dão esse suporte, né, e não tem como não usar a inteligência artificial. Sim. Mas que isso não vai substituir o professor. Um dia desse eu vi na reportagem de virou inclusive startup, né? Ele criou uma plataforma gamificada, mais voltada para a educação financeira de criança. A criança se cadastrava. Como é que ele, vamos dizer assim, vendia aquilo para as escolas? Ele vendia a assinatura para as escolas. Então a criança entrava no game e criava o seu avatar. E eu acho que a plataforma dava um dinheiro inicial para ele. Então lá ele tinha uma vida virtual, né? Uma segunda vida, como chama, né? Então ali a plataforma trabalhava, já criando na criança, o instinto de como saber aplicar o recurso dele para que ele prospere. Né? Isso é um exemplo também de tecnologia educacional. Né? Isso é um exemplo. A nossa plataforma, né, nosso ambiente, a gente consegue inserir, inclusive, né, trabalhos de terceiros para fazer essa inserção dentro do ambiente, né, e a gente consegue desenvolver também a própria gamificação. Né? Algumas instituições de pesquisa, né, elas têm feito também a utilização de realidade virtual e realidade aumentada, né, como forma ou como ferramenta de aprendizado também. Então, assim, as possibilidades são muito amplas, né? Elas estão evoluindo, a qualidade e a velocidade do processamento de dados, né, que ajudam, né, no caso aí de algumas tecnologias que exigem muito isso, estão melhorando, e isso vai tornar esses ambientes muito mais harmoniosos com o mundo real. Né? Então é só uma questão de tempo até que a gente consiga equilibrar as coisas, né, do que é o real, do que é o virtual. E mais uma vez, ratificando aquilo que eu julgo que é mais importante de tudo isso, é a gente não perder a nossa essência humana. Sim. O contato, o olhar, né, o abraço, a troca de sentimentos, porque é isso que nos faz seres humanos. Exatamente. Eu disse que essa é a última pergunta, mas só uma última colocação. Né? Como eu te falei, nós criamos recentemente, eu participo como fundador do Instituto Educar Digital. E hoje nós estamos falando assim de muitas aplicações no campo educacional. Mas nós temos um desafio, é trazer a criança da periferia, trazer a criança que está, vamos dizer assim, com problemas de risco social, né? Vamos dizer assim, para próximo dessas tecnologias, de forma que ela também não fique com um distanciamento muito grande. Então, se não houvesse hoje a economia digital, ou coisa de 20, 30 anos atrás, nós já teríamos um distanciamento porque ela é analfabeta, porque ela tem um monte de restrições. Hoje, com a tecnologia, esse distanciamento aumenta porque ela às vezes sequer tem acesso ao computador. Hoje nós estamos nesse desafio, né, de fazer com que a proposta é trazer as crianças da periferia para esse mundo, vamos dizer assim, um mundo mais moderno, né, que às vezes é a criança que tem pais, que tem condições, coloca uma boa escola, que consegue ter acesso a essas tecnologias educacionais. E eu vou te convidar para participar desse projeto. Obrigado, professor. Vou participar com todo prazer. Quero colaborar, quero estar caminhando junto com a Muraqui também. Amém, então. Pessoal, então, você que ficou até aqui e assistiu o nosso trabalho, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva e compartilhe.
Tá? Professor, muito obrigado. Obrigado, professor, pelo E convite. eu espero que você volte outras vezes aqui. Pode deixar, estarei à Pessoal, disposição. até mais.